Sr. Presidente, permita-me que na primeira intervenção que faço nesta Câmara saúde Vossa Excelência, bem como todo o plenário. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, fui candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga, mas sou natural e residente no concelho de Cabeceiras de Basto, que dista sensivelmente 60 km da sede do distrito. Concelho que, juntamente com Celurico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena, pertence às terras de Basto, região encravada entre as muralhas das serras do Marão, Barroso e Cabreira, constituindo no Baixo Tâmega um vale sinuoso de verdura e beleza, contrastando com a agressividade majestática de Trás-os-Montes. Esta região de que vos falo tem pago ao longo de décadas um exagerado preço de interioridade que tem condicionado as suas perspectivas de desenvolvimento. Com efeito, e até à gloriosa data de 25 de abril de 1974, as populações destas terras habituaram-se a conhecer o poder central apenas pelos impostos ou dízimas que periodicamente tinham de pagar nas tesourarias da Fazenda Pública. Até àquela data, que devolveu aos portugueses a liberdade e a democracia, as terras de Basto foram bem o espelho do país real do século XIX, tão bem retratado por Alexandre Herculano, onde as vilas, as aldeias, os campos só sentiam que havia vida pública pelos estremeções que nas suas lutas febris lhes faziam sentir as capitais. Com o início do regime democrático, houve efetivamente um surto de desenvolvimento nos 4 concelhos desta região, onde residem aproximadamente 60 mil pessoas. Desenvolvimento esse que incidiu na rede viária interna com a abertura e pavimentação de caminhos para aldeias até então isoladas, no abastecimento de água e luz, bem como ao nível da construção de escolas e outros equipamentos, obras essas que tiveram um grande contributo dos autarcas democraticamente eleitos desde 1974. No entanto, os problemas de fundo desta região, que dependem em grande parte do poder central, têm demorado bastante tempo a resolver. As grandes vias de comunicação, que constituiriam um fator dinamizador da região e a tirariam do isolamento, não apenas físico como social e humano, reduzindo as assimetrias em relação a outras zonas do país, passaram-lhe ao lado na década de 80 e princípios da década de 90. Foi o caso do IP4, a via rápida Porto-Bragança, cujo leito natural, socioeconómico e até histórico era o das terras de Basto e que foi desviado sem que tenha havido uma discussão pública quanto ao seu traçado. Ainda no final da década de 80, tiraram-nos a linha ferroviária do Vale do Tâmega. E apesar do Decreto-Lei 63/83 prever que o encerramento dessa linha só se poderia verificar após estar criada e concluída uma via rodoviária alternativa equivalente, o facto é que, só passados quase 8 anos depois deste encerramento, e já no 13º Governo Constitucional de António Guterres, se deu início à execução da primeira fase da variante do Tâmega, numa extensão de 18 km entre Amarante e Celurico de Basto. Só durante a vigência do governo de António Guterres foi lançada a A7, obra estruturante e fundamental que, atravessando as terras de Basto, ligará Guimarães e Faf a Vila Pouca de Aguiar, encontrando-se aí com o IP3 em direção à fronteira de Chaves e Espanha, onde já se encontra concluída a autovia das Rias Baixas. Trata-se, efetivamente, de uma infraestrutura rodoviária importante para a região que vai colocar num futuro próximo estas terras não só em contacto mais rápido com o litoral do país, como também com o resto da Europa. Congratulo-me com o início próximo desta grande obra, mas permitam-me, senhoras e senhores deputados, que aqui, nesta Câmara, manifeste os meus receios de que esta via possa não vir a tornar-se a verdadeira artéria onde corra o sangue do desenvolvimento da minha região, mas, pelo contrário, possa até representar uma saída mais rápida da população mais válida dos 4 concelhos para outras zonas do país e do estrangeiro.
E aqui reside a razão primordial desta minha intervenção. Se com os fundos estruturais do terceiro quadro comunitário de apoio não forem dados passos seguros e efetivos na correção das assimetrias regionais, se não caminharmos no sentido de uma verdadeira descentralização, com reformas corajosas que promovam uma maior responsabilização e fixação das populações, as terras de Basto estão condenadas ao fadário de zona de transição entre o Minho e Trás-os-Montes, vendo os benefícios do litoral a fugirem-lhe por um lado e os benefícios da interioridade a fugirem-lhe pelo outro. Fadário esse que se traduz na fuga principalmente dos mais jovens, que na falta de perspectivas de fixação abandonam estas terras e só regressam depois da aposentação, dando assim a sua força de trabalho e o melhor das suas vidas a outras zonas mais desenvolvidas do país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos consciência do grande esforço efetuado pelo Governo no financiamento das autarquias locais. Esforço esse que se traduziu entre 1995 e 1999 num aumento efetivo dos fundos das câmaras municipais na ordem dos 44% e dos fundos financeiros das freguesias na ordem dos 97%. Mas a solidariedade entre os portugueses não pode continuar limitada a certas regiões do país. Temos bem presente que a moderna democracia, teorizada por Rousseau, Kant e outros, é uma plataforma assente em 3 pés necessários e suficientes: liberdade, igualdade e fraternidade. Onde falta um ou mais destes princípios básicos, a democracia, em boa verdade, não existe. A liberdade é dos 3 o mais reclamado e o mais efetivado nestes 25 anos após Abril. E é precisamente em nome da fraternidade e da igualdade de oportunidades que eu reclamo uma justa, efetiva e equilibrada distribuição dos fundos estruturais ao nível do terceiro quadro comunitário de apoio, que acabe definitivamente com as assimetrias regionais e que tire de uma vez por todas as terras de Basto do atraso que tem vivido nas últimas décadas. Disse. Para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Miguel Teixeira, inscreveu-se o Sr. Deputado Eugênio Marinho. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, queria Vossa Excelência trazer hoje aqui a este Parlamento as questões relativas às terras de Basto, designadamente àqueles 4 concelhos, Ribeira de Pena, Cabeceiras, Celurico e Mondinho de Basto. Referiu, efetivamente, problemas que lhe são inerentes a essa região, uma região, como referiu e bem, de transição entre o Minho e o Douro, mas não nos apontou nenhumas soluções. Não nos apontou questões prioritárias para o desenvolvimento dessas regiões. Referiu-nos obras efetivamente previstas, mas não nos referiu obras que não estão previstas e que nos parecem fundamentais para o desenvolvimento daquela região. E com isto eu queria perguntar-lhe, Sr. Deputado, o que é que Vossa Excelência pensa? E se sabe se o seu Governo pretende executar na obra prevista da ligação entre Guimarães e Vila Pouca, ou Chaves, que é a continuação da A7, se Vossa Excelência acha que é importante e se o seu Governo está disposto a fazer um nó de ligação na Lameira, que prevê, onde está prevista, como sabe, uma zona industrial a executar pela Câmara Municipal de Celurico de Basto e que é uma obra reclamada pela Câmara Municipal de Celurico de Basto. Pergunto-lhe também relativamente à ligação da Via do Tâmega, ainda não prevista, ao Arco de Baúlho, porque o que está previsto é o término da Via do Tâmega em Celurico de Basto. Não está ainda prevista a ligação ao Arco e também a ligação ou a continuidade da Via do Tâmega a Mondinho de Basto. Gostava que me explicasse também relativamente a isso o que pensa o Sr. Deputado e se efetivamente o seu Governo, o Governo do Partido Socialista, está ou não está empenhado em que estas obras efetivamente se venham a concretizar.
Relativamente a uma outra questão que me parece fundamental, Sr. Deputado, e que tanto hoje o seu Governo reclama, é a saúde. A saúde na região de Basto é efetivamente muito maltratada. Vossas Excelências elegeram como prioridade para esta legislatura a questão da saúde. Pergunto-lhe eu o que é que pensa o Partido Socialista e este Governo fazer relativamente ao facto de Ribeira de Pena e Mondim de Bastos não terem, neste momento, centros de saúde capazes e, muito mais do que isso, centros de saúde onde nem sequer existe, como sabe, urgências a funcionar. Neste momento, um doente de Ribeira de Pena e de Mondim de Basto tem de se deslocar ou para Celurico, ou para Cabeceiras, ou pior ainda, para Vila Real, muito mais distante da sede do próprio Conselho. Mas também lhe colocaria ainda uma última questão para encerrar e que tem a ver com o seguinte. Que perspectivas Vossa Excelência tem do desenvolvimento da região de Basto? É uma perspectiva industrial? É uma perspectiva de desenvolvimento empresarial ao nível industrial ou é uma perspectiva de desenvolvimento virado para os recursos naturais, para a sua dinamização da sua agricultura própria? Terminou o seu tempo, também, Sr. Deputado. Vou concluir muito rapidamente, Sr. Presidente. Obrigado. E também virada para o desenvolvimento de um turismo rural, dado que efetivamente a região de Basto é rica e dotada de grandes e valiosos meios a esse nível. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por... Nada. Palavra do Sr. Deputado Miguel Teixeira para responder. Sr. Presidente, vou procurar ser tão breve e objetivo quanto possível, dado que me foram aqui colocadas várias questões. Eu vou começar por responder ao Sr. Deputado. A primeira questão que o Sr. Deputado me colocou tem a ver com as vias de comunicação. O Sr. Deputado referiu que eu que não apontei nada de estrutural ou solução na minha intervenção, que não teria apontado soluções objetivas para o desenvolvimento da região. Eu gostaria, e penso que o Sr. Deputado esteve atento à minha intervenção, eu foquei uma questão que me parece essencial, que é entender que o terceiro quadro comunitário de apoio é talvez, e o Sr. Deputado sabe bem que é da região, é talvez a última grande oportunidade que a região tem, no sentido de se desenvolver de uma forma articulada e apanhar o comboio do desenvolvimento. Porque trata-se de uma região, e nunca é demais dizê-lo, Sr. Deputado, que integra o conjunto de municípios do agrupamento do Baixo Tâmega, juntamente com Amarante, Baião e Marco de Canaveses, e que no conjunto dos dois quadros comunitários e em termos de recepção de fundos comunitários, é uma região que está a 35% da média comunitária. É a região que tem um poder de compra mais baixo no país. E eu tenho estes dados porque foram fornecidos por entidades como a CCRN, são dados concretos sobre o índice de desenvolvimento. E é uma região que tem uma taxa de analfabetização acima da média do Norte e acima da média nacional. Relativamente à questão que me colocou sobre o nó de ligação na Lameira, o Sr. Deputado conhece bem o lançamento que foi efetuado em maio de 1997 do A7. O A7 prevê um nó, é o chamado nó de Basto, segundo o novo Plano Rodoviário Nacional, que é um nó que vai ficar situado no Arco de Baúlho. Ora, do Arco de Baúlho à Lameira são cerca de 8 km. Penso que a Estrada Nacional que oferece condições para que, e da Lameira à Faf também não é tão longe como isso. Relativamente à questão que me coloca da segunda fase da variante do Tâmega entre Celurico de Basto e Cabeceiras de Basto, neste caso o Arco de Baúlho, a informação que eu posso dar ao Sr. Deputado é que o projeto da primeira fase, conforme o Sr. Deputado sabe, foi lançado no tempo, no 13º Governo Constitucional, portanto as obras estão num avançado estado de execução e vai-se proceder agora ao lançamento da segunda fase. O projeto esteve a ser reformulado porque já era um projeto muito antigo, datava dos anos 80, porque a obra nunca se fez, foi agora o Governo que a lançou e o projeto está a ser reformulado, está a ser retificado e está previsto em PIDAC, pelas informações que tenho, vai entrar no PIDAC para este ano precisamente. Relativamente à questão que me colocou sobre a saúde, e vou procurar ser breve, essa é uma questão, Sr. Deputado, relativamente aos centros de saúde. O Sr. Deputado afirmou que não haveria urgências, quer em Mondim de Basto, quer não havia serviço de urgências, quer nos centros de saúde de Mondim, quer nos centros de saúde de Ribeira de Pena. A informação que eu tenho, Sr. Deputado, é que o serviço de apoio permanente, dado que esta denominação varia de centro de saúde para centro de saúde, o serviço de apoio permanente funciona entre as 8 e as 24 horas. O ideal seria, Sr. Deputado,
que estes dois centros de saúde funcionassem 24 horas por dia. Essa questão, Sr. Deputado, entronca com um problema que é conhecido e que é estrutural na sociedade portuguesa, que é a falta de clínicos no interior do país, não só no interior, mas a nível do país. Eu penso que esta questão é uma questão complexa, é uma questão estrutural que tem atravessado vários governos, conforme o Sr. Deputado sabe, e é um problema que exige da sociedade portuguesa uma atitude empenhada e determinada no sentido de resolver esta questão complexa. Não deixo de lhe dizer, Sr. Deputado, que o atual governo tem revelado uma sensibilidade para esta situação e teve a coragem política de, na anterior legislatura, ter avançado com 2 faculdades de medicina, uma na Covilhã, outra em Braga, facto que se vai traduzir a médio prazo. Penso que vamos ter mais médicos já ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Inscreveu-se, entretanto, também para um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Nuno de Melo tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Teixeira, eu compreendo a homenagem óbvia e conveniente que faz ao Governo do Sr. Engenheiro António Guterres. Todavia, eu pedia-lhe que me esclarecesse sobre uma questão que, pelo menos da parte do respectivo Ministro, ainda não me foi dado o respectivo esclarecimento e que tem que ver com o seguinte. Como saberá, o Sr. Ministro do Planeamento, no documento entregue em Bruxelas, ainda no âmbito do exercício do anterior Governo, excluiu uma série de concelhos do Distrito de Braga, também de Trás-os-Montes, também das Terras de Basto, do âmbito do segundo subprograma no terceiro quadro comunitário de apoio. Este segundo subprograma permitia, por exemplo, que os municípios, nomeadamente os municípios rurais, dos quais são marcadamente rurais, chame-lhe a atenção, os próprios municípios das Terras de Basto, impediu assim o Sr. Ministro que estes municípios pudessem concorrer à construção e reconstrução de caminhos rurais. Eu chamava a atenção até para uma caricatura. Repare que, por exemplo, o Porto pode concorrer à construção e reconstrução de caminhos rurais. Um município como Amares ou Vila Verde, marcadamente rural, não o pode fazer. Bom, eu a propósito apresentei inclusivamente um requerimento ao Sr. Ministro do Planeamento no sentido de me explicar a razão desta exclusão destes municípios do âmbito deste subprograma. Pedi inclusivamente que me fosse fornecida cópia do documento que foi entregue em Bruxelas. Até à data, o Sr. Ministro fez orelhas mocas, suponho que eventualmente o Sr. Deputado estará igualmente bem informado e, nessa medida, eu pedia que me esclarecesse da razão da exclusão destes municípios do âmbito deste subprograma, por um lado, e, por outro lado, que me explicasse se, eventualmente, os municípios socialistas abrangidos por esta exclusão terão merecido alguma contrapartida, eventualmente financeira, que nós desconhecemos e que nos poderão levar a compreender uma atitude que, neste momento, para nós é completamente incompreensível. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Palavra para responder ao Sr. Deputado Miguel Teixeira. Sr. Deputado Nuno Melo, registro desde já e agradeço a intervenção feita por Vossa Excelência. Eu tenho efetivamente conhecimento de que essa situação foi real, que efetivamente houve alguns municípios que ficaram, numa primeira análise, excluídos do subprograma 2 no âmbito do terceiro quadro comunitário de apoio. De qualquer das formas, eu quero dizer ao Sr. Deputado uma questão, quero aqui referir uma questão que me parece essencial e que é extraordinariamente importante. Como é do conhecimento do Sr. Deputado, tem havido, de facto, um grande esforço por parte do Governo, no sentido de, tem sido o diálogo, tem sido, efetivamente, uma das grandes virtudes do Governo do Partido Socialista. E, efetivamente, o Governo do Partido Socialista tem dialogado, depois desse assunto, porque um quadro comunitário, como o Sr. Deputado deve imaginar, a gestão de um quadro comunitário é uma gestão complexa e a todo momento se fazem reajustamentos do próprio quadro comunitário. A todo momento se fazem reajustamentos. E, de facto, o Sr. Deputado sabe que logo que essa questão foi levantada, houve uma reunião, sucedeu uma reunião entre os representantes, neste caso os presidentes das câmaras e penso que o respectivo secretário de Estado, no sentido de clarificar essa situação. Portanto, e é numa política de diálogo, numa política de articulação entre a Administração Central e os municípios que penso que, efetivamente, o nosso país anda para a frente e as injustiças são corrigidas. Portanto, sobre isto é o que lhe tenho a dizer. Penso que vai haver uma grande sensibilidade